de comunicação, membros do judiciário e outras figuras inglórias. A patota progressista toda unida para tentar todos os dias jogar no colo do presidente Jair Bolsonaro a tragédia do momento. A sensação é de que vivíamos no Éden, que se transformou no inferno após a eleição de Bolsonaro. A lista de acusações é longa, mas será que alguma se sustentou? Em 2018, a velha mídia reproduziu a denúncia de uma mulher de 19 anos que afirmou que 3 apoiadores do então candidato Bolsonaro teriam feito à força uma suástica em sua barriga. Tudo porque a moça estaria usando, no momento do ataque imaginário, uma camiseta do hashtag Ele Não. Resultado: a mídia teve de noticiar que ela se automutilou para acusar apoiadores de Bolsonaro e que seria indiciada pela mentira. Em 2019, a velha mídia noticiou que o porteiro do condomínio de Bolsonaro afirmou que, suspeito de ter assassinado a vereadora psolista Marielle, teria entrado no condomínio alegando ir à casa de Bolsonaro. Embora a velha mídia tenha tentado emplacar a história de que Bolsonaro teria contato com o suspeito, a narrativa não durou muito. Pouco tempo depois, a procuradora do Ministério Público, Simone Sibilho, informou que o porteiro mentiu à Polícia Civil. Misteriosamente, a velha mídia não se interessou em investigar a fundo os motivos que levaram o porteiro a inventar a história envolvendo o presidente da República. Volta e meia, Bolsonaro é acusado de colocar fogo na Amazônia. Esse assunto é um capítulo à parte que mostra o desespero dos detratores do presidente para acusá-lo. Mas, como sempre, o feitiço acaba virando contra o feiticeiro. Um desses personagens que pagou aquele mico foi o presidente da França. Emmanuel Macron postou uma foto da floresta pegando fogo. O objetivo era claro: difamar Bolsonaro e acusá-lo de ser o responsável por incêndios na Amazônia. O problema é que a foto não foi tirada em 2019, quando foi postada. O fotógrafo que produziu, na verdade, morreu em 2003. Já o ator Leonardo DiCaprio não ficou para trás. O astro postou uma foto antiga para acusar o presidente e afirmar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Pelo jeito, não contaram para ele que esse mito já foi superado, já que o oxigênio produzido pela floresta é consumido por ela própria e os verdadeiros pulmões do mundo estão nos oceanos, são as algas marinhas. Teve também o caso da TV alemã, que, ao falar do incêndio florestal na Amazônia, mostrou imagens de elefantes correndo em meio ao fogo. Claro que não podemos esquecer a campeã, as girafinhas da Amazônia. A dona da proeza foi uma maquiadora e youtuber que escreveu na testa "Luto Amazônia" e no peito desenhou, entre os animais fugindo do fogo, uma girafa. Para encerrar o assunto, o ano em que mais teve focos de incêndio na Amazônia Legal foi em 2004, durante o governo Lula, que também ocupa a 2ª e a 3ª posição no ranking do INPE, que mostra os focos de incêndio entre 1998 e 2022. Em 2020, o então juiz e ainda considerado herói nacional, Sérgio Moro, saiu do governo acusando Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. O resultado disso foi a divulgação da reunião que provaria a denúncia de Moro. A determinação foi do, à época, ministro da Suprema Corte, Celso de Mello. No vídeo divulgado, não havia qualquer comprovação da acusação de Moro. No máximo, alguns palavrões contados e alardeados como se crime fosse. Em contrapartida, deu-se pouca importância ao posicionamento firme do presidente em relação ao ministro da Justiça à época, Sérgio Moro, que compactuou com ações autoritárias de prefeitos e governadores. A história terminou com a Polícia Federal encerrando o inquérito da denúncia de Moro e concluindo que não houve interferência do presidente na corporação. Para os mais esquecidos, ao falar de interferência, vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes impediu o presidente Jair Bolsonaro de cumprir sua prerrogativa ao suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para chefiar a PF.
Entre secas, furacões, excesso de chuvas e outras situações esdrúxulas atribuídas ao presidente, uma das mais bizarras acusações da velha e desesperada mídia junto à velha política brasileira diz respeito à crise sanitária que começou no país asiático. No mundo inteiro, enquanto o vírus tirava a vida de pessoas, aqui no Brasil vivemos dias patéticos, em que a culpa era atribuída ao presidente Jair Bolsonaro e não ao bichinho chinês. Enquanto isso, a roubalheira do dinheiro encaminhado pelo governo federal a estados e municípios rolava solta. Mesmo diante das acusações, Bolsonaro seguiu defendendo a liberdade e o direito dos trabalhadores. Com o passar do tempo, ficou claro que Bolsonaro tinha razão em seus apontamentos. Infelizmente, o povo pagou e ainda paga o preço da irresponsabilidade da turma do quanto pior, melhor. Uma coisa é fato, a CPI só serviu para gastar dinheiro público. E a palhaçada produzida por partidecos de esquerda ao judicializar ações apalermadas não deram em nada. Em junho de 2022, o Brasil acompanhou de forma apreensiva o desaparecimento do indigenista Bruno e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos na Amazônia. Pseudo-artistas e jornalistas, além de imbecis de toda sorte, aproveitaram para tentar responsabilizar o presidente, mas não foi dessa vez. Em julho, uma troca de tiros entre um apoiador do presidente e um apoiador de Lula rendeu denúncias de discurso de ódio contra o presidente e seus apoiadores. A polícia concluiu que não houve motivação política. Enquanto seguem as narrativas e sujeitos de todo tipo tiram proveito do cadáver, enquanto acusam o presidente e seus apoiadores de incitarem a violência, imagens de uma produtora de vídeo vazaram mostrando a simulação de morte do presidente durante uma motociata. Neste caso, é tão somente uma manifestação da liberdade de expressão. Não adianta tentar enganar. O Brasil já sabe onde habita o ódio, a violência e a mentira. A esquerda brasileira nunca esteve tão unida e nunca sofreu tantas derrotas. Afinal, brigar com a verdade é uma luta perdida. Com informações direto de Brasília, Andréa Luiza Matias para a TV JCO.